Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando nosso manhã com o Evangelho. Hoje, dia 22 de setembro, segunda-feira, estamos vivendo a 25ª semana do tempo comum e agradecemos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos a Deus pelo dom que o Senhor nos concede, porque se você amanheceu vivo, Deus tem uma obra na sua vida. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Vai chegando, vai deixando seu comentário, vai curtindo a live. O Senhor possa abençoar você rica e abundantemente, amém? Tamires Souza, a paz do Senhor, irmã Tamires. Tamires hoje foi a primeira que entrou na live, glória a Deus. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe, meu querido amigo Ramon, em nome de Jesus. Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que já chegaram para mais uma manhã com o Evangelho, sejam muito bem-vindos no nome do Senhor. Amém? Vai chegando, vai curtindo e vai deixando o seu comentário para mim ver você, em nome do Senhor. Amém? Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe no nome do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, o Santo Evangelho. Está lá em Lucas, capítulo 8, o versículo 16, amém? Durante toda essa semana, nós estaremos lendo Lucas 8 e Lucas 9, e vamos estar meditando o que Deus quer falar conosco, amém? Ieda Almeida, Deus abençoe nessa manhã no nome do Senhor. Ieda, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Alcione Nascimento, Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com uma vasilha ou coloca debaixo da cama, mas coloca no candeeiro, para que os que entram vejam a luz, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e não há nada em escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz do dia. Estejam atentos ao modo como vocês ouvem, porque a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que ele pensa lhe será tirado. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Moncosme Souza, Deus abençoe nessa manhã no nome do Senhor. Amados, iniciamos essa santa semana, a 25ª semana do tempo comum, meditando nos evangelhos de Lucas 8 e Lucas 9. É muito interessante porque esses dois capítulos, Jesus ele vai usar como algumas parábolas, alguns exemplos, como exemplos para o nosso aprendizado, como mensagens para o nosso aprendizado. Nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração. Nós vamos ver Jesus usando algumas coisas físicas para dar lições espirituais. Jesus ele usa sempre os exemplos físicos para dar exemplos espirituais, aplicações espirituais. Porque se tinha uma coisa que Jesus tinha prazer em fazer, era ensinar. Muito mais do que pregar, Jesus gostava de ensinar. Deus abençoe Raquel Félix, um forte abraço. Um abraço para a irmã Francisca no nome do Senhor. Então nós precisamos pegar os ensinos de Jesus e aplicar sobre a nossa vida. Precisamos pegar os ensinos de Jesus e vivê-lo.
Porque ser cristão é viver de acordo com Cristo. Ser cristão não é apenas ir à igreja. Ser cristão não é ter uma denominação. Ser cristão não é dar o dízimo. Ser cristão é andar próximo, fazendo e se esforçando para viver tudo que Cristo ensinou, pregou, viveu e instruiu. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos cuidar da nossa vida de uma tal maneira que entendamos que a nossa vida precisa ser muito parecido com a vida de Cristo. Nossas atitudes precisam ser muito parecidas com as atitudes de Jesus Cristo. O que vai nos nortear, então, amados, para que a nossa vida pareça com a vida de Cristo? Os evangelhos. A forma que Jesus viveu, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que ele deixou como instrução. Tudo isso nos leva a refletirmos como é que o Senhor quer que sejamos. Olha esse texto de hoje, ele vai dizer o quê? Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com uma vasilha ou coloca debaixo de uma cama. Mas coloca onde? No candeeiro, para que todos que entrem vejam a luz. Jesus é essa luz do mundo. Ele mesmo se denomina a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se Jesus ele é a luz do mundo, amados, nós precisamos, pela graça de Deus, sermos esse candeeiro. Né? O que é um candeeiro? Né? É uma lamparina nos tempos passados, aonde era aceso, né, através do que? Do óleo, né? Era aceso através, amados, nós temos os mais recentes, da gasolina, colocado coisas que mantêm o fogo aceso. Nós somos o candeeiro de Jesus. Jesus é a luz do mundo. E depois que nós experimentamos essa luz, que é Jesus, não tem mais como ficarmos escondidos. Depois que ele acende o fogo do nosso coração, não tem mais como você ser um cristão agente 007. O que é um cristão agente 007? Ninguém sabe que você é cristão. Mas antes é o contrário. Nós colocamos essa luz mais alta possível para quê? Para que as pessoas possam ver aquela luz e aquela luz venha iluminar a vida de algumas pessoas. Você não é cheio da presença de Deus para ficar escondido. Você não é cheio, a sua lamparina não é cheia para ficar debaixo da cama. Qual é a utilidade do candeeiro, irmãos? Iluminar a vida de quem está passando. E quantas vezes as pessoas são candeeiros vazios, lamparinas vazias, porque não está iluminando a vida de ninguém, não está jogando luz nas trevas de ninguém. Comece, amado irmão e irmã, essa semana dizendo: eu quero ser um candeeiro cheio da luz de Cristo. Quando nós somos uma pessoa cheia de luz, nós vamos iluminar aonde nós chegamos. Nós vamos iluminar o nosso trabalho daqui a pouco. Nós iremos iluminar o nosso lar. Nós iremos iluminar até a pessoa que no transporte público pode vir sentar no seu lado e no meu lado. Por quê? Porque a luz que é Jesus, ela precisa brilhar através de mim e através de você.
Deus abençoe minha querida sogra, dona Naí Almeida. Um forte abraço. Gente, eu tenho a melhor sogra do mundo, tá? Cá pra nós. Então, amados, precisamos nessa manhã ter esse cuidado. Precisamos nessa manhã, amados, ter o cuidado de iluminar o lugar que nós estamos. Não esconder essa luz, mas expandir essa luz para que outras pessoas tenham a oportunidade de encontrar Jesus. Para que serve, amado, um farol no meio do mar? Quem já viu o mar à noite? O mar à noite dá medo, não é verdade? Você vê aquela coisa tudo escuro e aquelas ondas batendo e parece que o mar está falando. Eu lembro da palavra de Deus quando vai dizer, sempre que eu estou em praia, né, em terras praianas, eu lembro que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E aí, amados, o farol ele é colocado no meio do mar e ele fica assim, ó. Para quê? Para iluminar a rota dos barcos. Aonde tem um farol, o marinheiro ele vai entender que ele está andando no caminho certo. Aonde tem, amados, o farol iluminando, ele está apontando a rota por onde passa. Por isso, amados, seja um farol nessa manhã na vida de alguém. Tem gente que é muita treva, tem gente que aonde chega ela deixa o lugar pesado, ela deixa o lugar, amados, sem luz. Mas nós fomos chamados como candeeiros para iluminar com a luz de Cristo o lugar que nós estamos e o ambiente que nós vivemos. Por isso, não aceite ser trevas. Não aceite viver, amados, para atrapalhar a vida das pessoas. O ditado popular vai dizer, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Essa é uma realidade que nós precisamos, amados, viver. Sermos a luz que ilumina. Amados, essa luz ela é tão poderosa. Essa luz ela é tão verdadeira que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Aonde a luz de Jesus chega, o que tem no oculto vai à tona. Sabe quando você está com uma lanterna muito boa no escuro, que você quando liga ela, você consegue ver os cantinhos de dentro de casa? Assim é a luz de Cristo. Diante da luz de Cristo, nada fica em oculto. Diante da luz de Cristo, nada fica escondido. Por quê? Porque a luz de Cristo ilumina as nossas trevas. A luz de Cristo, querido, mostra aonde nós devemos chegar. Peçamos o Senhor nessa manhã, Senhor, ilumina nossas trevas. Mas pastor, eu não tenho trevas. Existe, irmão, tem sim. Tem algumas áreas da nossa vida escondidinha lá, que ainda precisam ser trabalhadas por Jesus. E nós precisamos pedir nessa manhã, Senhor, ilumina todo o meu candeeiro com a tua luz, até aquela área mais doída da minha vida. Eu preciso que seja transformada por Jesus. Aquela mágoa que você guarda há 40 anos, aquela perca que você não soube superar, aquela frustração que você tem, pede Jesus para jogar luz, porque tudo que está em trevas alimenta o diabo, mas tudo que está na luz é curado por Deus. Então, amados, exponha o que você precisa expor.
Chame a luz de Cristo nessa manhã para a tua vida. Chame a luz de Deus nessa manhã para você. Por quê? Porque quando eu chamo a luz de Cristo, ela ilumina as minhas trevas. E o nome do Senhor é engrandecido. E para terminar vai dizer, estejam atentos vocês, o modo com que vocês ouvem. Porque porque a quem tem será dado. Mas quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Nós precisamos entender nessa manhã que a quem tem, lhe será dado mais luz. Mas até quem pensa que tem, não tem, lhe será tirado. Isso está falando de quê? De pessoas que acham que tem luz de Cristo na sua vida, mas não tem. Cleide Luiza, você está por aí? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Nós precisamos, amados, verdadeiramente ter a luz de Cristo. Porque a quem tem vai ser dado mais luz. Mas quem não tem, lhe será tirado até aquilo que você acha que tem. Pessoas estão enganadas dentro, às vezes até mesmo dentro das igrejas. Pessoas estão, amados, numa vida. Ontem no meu sermão da noite, do culto vespertino, eu pregava sobre aquele evangelho que Maria e José vão a Jerusalém e na volta para Nazaré eles perdem Jesus. E eu estava expondo o texto e falando quantas vezes nós não acabamos perdendo Jesus no meio do caminho e só vamos perceber que nós estamos sem Jesus lá na frente. Amados, que preocupação nós precisamos ter nessa manhã. Eu preciso ser cheio da luz de Cristo. Os meus olhos precisam estar em Jesus. Precisa que a luz invada todas as trevas, para que tudo que esteja no oculto venha à tona. Nessa manhã, a nossa oração é: Senhor, eu quero ser um candeeiro que ilumina a vida do meu irmão. Você pode falar isso aí aonde você estiver. Senhor, eu quero ser um candeeiro que ilumina a vida do meu irmão. Por quê? Porque eu carrego a luz de Cristo dentro de mim. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que o Senhor nos faça um candeeiro cheio de Cristo, cheio da luz do mundo, para que não haja trevas em nós, mas o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Deus, por esse evangelho tão maravilhoso. Obrigado porque a tua graça, Senhor, nos sustenta e o teu amor é aquilo que nos mantém de pé. Nós queremos, Senhor, ser um candeeiro, sim. Não um candeeiro vazio, não um candeeiro escondido, mas um candeeiro cheio de Deus. Um candeeiro cheio da luz do mundo. Que nessa manhã o Senhor nos ajude, Pai. Nós queremos iluminar todos os lugares que nós chegarmos. Casa, trabalho, igreja, vizinhança, hospitais, transportes públicos. Nós queremos levar a luz de Cristo. Tira, Senhor, toda a treva da nossa vida. Tudo que está no oculto, Senhor, traz a luz, porque nós queremos andar na luz como o Senhor andou. Que essa palavra venha nortear a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que esse evangelho, Senhor, nessa manhã, cumpra em nós o teu querer. Pai, nos dá um dia abençoado, nos livra de todos os males, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que sejamos homens e mulheres cheios da luz de Cristo, a luz que ilumina. São, Senhor, os nossos votos nessa manhã, são as nossas preces nessa manhã, orando
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que te dê uma semana de muita luz. Escreva para você na tábua do seu coração: eu quero ser luz. Eu quero carregar a luz de Cristo. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com Evangelho agora ao vivo ou daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amados, seja um missionário, seja uma missionária nessa manhã, envie essa live para alguém. Deus vai colocar no teu coração alguém que precisa ouvir essa palavra no nome do Senhor. Amém? Graça e paz. Querendo o Senhor e nos permitindo, quarta-feira, nós estamos aqui para mais uma live do Manhã com o Evangelho. Deus abençoe, um santo dia para você, no nome do Senhor. Paz e bem. Tchau, tchau.